Os últimos 2 meses foram os meus piores meses como trader, foi a pior perda que eu já tive na minha história. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou mostrar tudo o que aconteceu e ainda vou mostrar o que eu fiz para resolver o problema. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top e aqui no canal vocês sabem, eu sempre trago essa visão um pouco mais sistemática sobre o trade, sobre como ser consistente operando nesse mercado de criptomoedas. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like aí embaixo e se inscreve no canal. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouco sobre os meus resultados nos últimos 2 meses, de julho pra cá praticamente. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre os meus resultados no primeiro semestre, eu vou deixar aqui em cima um link para quem quiser dar uma olhada. E de lá pra cá eu passei pelo pior drawdown que eu já tive desde que eu comecei a fazer trade. Isso significa que foi a pior perda que o meu capital de trade já sofreu. Eu fechei o mês de julho com uma perda de 4,15% e o mês de agosto com uma perda de 4,14% sobre o capital de trade. E como vocês sabem, eu faço um controle semana a semana, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. E a pior semana foi a última semana de agosto, que foi uma perda de mais de 6% sobre o capital de trade. E se vocês acompanham o mercado de criptomoedas, vocês sabem que nesses últimos 2 meses o Bitcoin tem sofrido para romper a resistência dos 50 mil dólares. Eu já perdi as contas de quantas vezes o Bitcoin subiu a 50 mil, caiu para 47, subiu para 50 mil, caiu para 47. Realmente eu não sei quantas vezes ele já fez isso, porque foram muitas. E como vocês sabem, eu gosto de operar setups seguidores de tendência. E esse tipo de setup sofre muito com o mercado de lado ou com o mercado indeciso, que é o caso do Bitcoin nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. Mas aí vocês podem me perguntar: mas Fábio, por que você não faz trade com altcoin? E a resposta é que eu faço trade com altcoins, não com muitas, mas com algumas. Mas o problema é que as altcoins são muito correlacionadas com o Bitcoin. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o link aqui em cima também para quem quiser dar uma olhada, mas basicamente isso significa que as altcoins se movem de acordo com o Bitcoin. Elas podem ser muito correlacionadas ou pouco correlacionadas, mas dificilmente a gente vai encontrar uma altcoin que tenha um fator de correlação negativo com relação ao Bitcoin. Ou seja, que ela se movimente de forma independente ao que o Bitcoin está fazendo. Então não tem muito o que fazer. As altcoins que eu opero também andaram de lado por esses 2 meses. Uma das exceções foi a Cardano, que subiu muito nesse período e eu consegui pegar alguns trades legais nela. Vou mostrar aqui na tela. Mas infelizmente o ganho que eu tive com esses trades não foi suficiente para pagar a perda dos outros. Então dá só uma olhada nos 10 últimos trades de cada estratégia que eu uso aqui no meu trade system. Esses aqui são os 10 últimos trades das minhas estratégias de swing trade de longo prazo. Esses aqui são os 10 últimos trades das minhas estratégias de swing trade de curto prazo. E esses aqui são os 10 últimos trades da minha estratégia de futuros, que é uma parte um pouco menor do meu capital que eu opero alavancado. E com exceção da estratégia de futuros, o que vocês podem ver aí é que a maioria dos meus trades gerou prejuízo. E foi isso que causou esse drawdown na minha conta, essa perda de mais ou menos 8% nos 2 últimos meses. E eu confesso que eu fiquei bastante desanimado com esses resultados. Eu estava a ponto de desligar os robôs e voltar do zero e começar a ver qual estratégia e qual setup eu ia colocar em prática. Mas conversando com o pessoal assinante da plataforma de estratégias lá no nosso grupo do Telegram e revisando todos esses trades que eu tive de perda, eu percebi que o que estava acontecendo não era nada demais, que estava completamente dentro do que eu tinha planejado inicialmente, do trade system que eu tinha definido lá atrás no começo do ano quando eu escolhi as estratégias que eu queria operar. Nenhum dos setups que eu estou operando teve um drawdown maior do que o drawdown do backtest que eu tinha feito. Ou seja, a perda desses 2 últimos meses foi menor do que a perda do histórico desse setup. E além disso, eu fiz também um backtest de portfólio, onde eu fiz um backtest de todas as estratégias ao mesmo tempo. E nesse backtest geral, eu também consegui tirar um drawdown histórico. E o drawdown que eu tive nesses 2 últimos meses também foi menor do que esse drawdown histórico. Então por que eu estava desanimado? E foi aí que eu senti o que todo trader experiente fala. O fator psicológico é um dos fatores mais importantes e mais difíceis na hora de fazer trade. Se a gente tem um sistema lucrativo, que tem vantagem sobre o mercado, sistematizado, a gente fez backtest, a gente testou e o sistema está automatizado, não tem por que desanimar, é só deixar o sistema trabalhar. Então o que eu fiz foi muito difícil, mas basicamente o que eu fiz foi ignorar os meus bots por uns dias. Eu deixei eles trabalhando e não olhei mais para eles, não vi mais os trades abertos, não vi mais minha conta na Binance, parei de ver o saldo na conta e simplesmente deixei os bots trabalharem do jeito que eles estavam configurados. E dá só uma olhada nos trades que eu tenho aberto hoje. As estratégias de curto prazo estão com 2 trades abertos, um de 15% de lucro e um de 2% de lucro. As estratégias de longo prazo estão com 3 trades abertos, um de 8%, um de 3% e um de 0,15% de lucro. E agora a cereja do bolo, que é a estratégia de futuros com um trade na Ethereum com mais de 100% de lucro. E fazendo o controle
controle do saldo, né, que é o que eu faço toda semana para ver a evolução do meu capital de trade, a gente vê ali que nessa primeira semana de setembro eu já tô com mais de 8% de lucro sobre o capital de trade. O que significa que em uma semana eu já consegui pagar os 2 meses de perda que eu tive. E eu não tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar os meus trades com gain, para mostrar os trades que eu tô ganhando. A minha ideia com esse vídeo era mostrar a importância do psicológico, que realmente é o fator mais difícil na hora de fazer trade. Encontrar um trade system que funciona, que gera lucro, que tem vantagem sobre o mercado é relativamente fácil. Na plataforma de estratégias vocês têm acesso a mais de 25 setups de trade com essas características. Mas o difícil realmente é deixar o sistema funcionando mesmo nos períodos de perda, nos períodos de drawdown do seu sistema, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive 2 meses seguidos de perda, mas não era nada extraordinário para o meu sistema. Tudo que aconteceu estava dentro do esperado. Não tinha por que desesperar, não tinha por que desanimar, não tinha por que tirar o sistema de funcionamento. Mas eu confesso que foi muito difícil deixar rodando mesmo depois de ver tudo isso. Mesmo depois de ver que o que estava acontecendo estava dentro do esperado. Então realmente o fator psicológico ele é muito difícil e a gente tem que dar a devida importância para ele. Tem um livro muito legal sobre o fator psicológico no trade que se chama Trading in the Zone. E esse livro conta a história de vários traders que têm um sistema lucrativo na mão, mas não conseguem colocar em prática, não conseguem executar e fazer com que o sistema funcione. Então vale a pena a leitura. E se você quer usar as mesmas estratégias que eu uso, dá uma conferida nos links aí na descrição sobre a plataforma de estratégias ou entra em sotrade.top e dá uma conferida lá porque as ferramentas estão muito legais mesmo. Já tem várias estratégias para futuros, várias para spot, tem vários indicadores para auxiliar na análise, então não deixa de conferir. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aí embaixo, não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.